Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve! Hoje é segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2019. Achou que a live do terceiro tempo não viria mais? Opa, antes do Natal, chegamos, né? Não estamos vestidos de Papai Noel porque esqueci o gorrinho em casa, na realidade, mas até que seria uma boa. É o seguinte, nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho do jogo do sábado, claro, né? Também. Mas principalmente falar sobre os agitos do mercado da bola, porque temos novidades dos clubes paulistas nesta segunda-feira. E a principal novidade diz respeito ao novo técnico do Santos, que é o Jesualdo Ferreira, outro português que chega para comandar uma equipe brasileira. Nós estamos ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo, também no YouTube, no canal oficial do Milton Neves. Duas plataformas diferentes para você acompanhar o nosso bate-papo aqui comigo e com o Lucas Reis. Você pode participar conosco, curtindo, comentando e compartilhando esta transmissão com as suas redes sociais, tá bom? Dá uma moral aí pro Terceiro Tempo para ficar legal pra gente. Afinal de contas, véspera de Natal, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui. Não vou perguntar do jogo de sábado, porque o jogo foi no sábado. Aí já dá 48 horas, se você não é flamenguista, você está aloprando o Flamengo até agora. Se você é flamenguista, você ainda está com a cabeça um pouco inchada. Apesar de que faz parte, né? Se ganha e se perde. Perdeu jogando bem. Não diminui a derrota, mas tudo faz parte. A gente vai falar, evidentemente, do jogo. Mas é o seguinte, eu quero saber de vocês se os técnicos estrangeiros são melhores que os brasileiros. Porque, olha, mais um português chegando na área. A gente já tem o Jorge Jesus, a gente agora tem o Jesualdo Ferreira, que vai chegar para treinar o Santos, tem o português que está indo lá para o Avaí, acho que até já confirmou. Tem o Eduardo Cudê, que chegou para o Internacional, tinha o Sampaoli até ontem, não se acertou com nenhum time, nem com o Palmeiras, nem com o Atlético. Parece que não vai ficar no Brasil. O Lucas tem até informações aí a respeito disso, né, algumas possibilidades do Sampaoli. E afinal de contas, os estrangeiros são melhores que os técnicos brasileiros? Interrogação. A sua participação aí comentando a nossa live, tá bom? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Fred? Tudo certinho? E aí? Como foi aí de final de semana? Tranquilo, trabalhando e acompanhando o Flamengo, né? Só para responder a pergunta, a gente vai se aprofundar um pouco mais no assunto. Mas eu não sei se os treinadores estrangeiros são melhores que os brasileiros, mas com certeza absoluta eles são diferentes. Diferentes em postura, diferentes em métodos, diferentes em ideias, e isso talvez nos dê a sensação de que eles são um pouquinho melhores, enfim. Eles estão fazendo algumas coisas diferentes daquelas que os treinadores brasileiros fazem, e isso os tem colocado os estrangeiros num patamar diferenciado em relação aos treinadores brasileiros. Bom, olha, estou compartilhando a live aqui, peço a você que faça o mesmo, certo? O que é que você achou da chegada do Jesualdo Ferreira para o Santos e o que é que você conhece, que dá para passar para o público nosso a respeito desse treinador? Tá, vamos lá. É um treinador de 73 anos, não é nenhum jovem, não é nenhum revolucionário. O Santos, por exemplo, quando foi buscar o Sampaoli, tudo bem, o Sampaoli não é nenhum menino, mas buscou um cara mais arejado, enfim. O Jesualdo não é nenhum menino. Isso quer dizer alguma coisa? Também não, porque às vezes o treinador está ali trabalhando há muito tempo e está sempre se atualizando, e enfim, está sempre de acordo com aquilo que tem sido feito no mercado. Me parece uma opção ok, assim, não é algo espetacular, é uma boa opção. O Santos foi criativo. Eu não acho que a relação do Jesus com o Flamengo tenha pesado tanto nesse momento, porque já era um nome que foi vinculado no Santos antes das eleições. O candidato que concorreu com o Pérez chegou a cogitar o nome do Jesualdo, o Nabil Krasnodar, acho que é isso a pronúncia do candidato. E, enfim, acho um bom nome, não acho espetacular, mas acho um bom nome. Qual é a questão? O Jesualdo, ele não é um Sampaoli. O Sampaoli é um treinador, eu diria, mais rock and roll. É um treinador que arrisca mais, que não preza tanto pelo equilíbrio e sim pela coragem, pela ousadia, pela busca incansável pelo gol. O Jesualdo é um treinador um pouquinho... entendam, ele não é um treinador conservador, ele é um pouco mais conservador em relação ao Sampaoli. De um jogo um pouco mais equilibrado. Tem um depoimento bacana circulando pelas redes sociais do Jorge Jesus, na época, se não me engano, no Benfica, comentando sobre o Jesualdo, que na época, se não me engano, estava no Porto.
e o Jesus fala o seguinte, que na visão dele, Jorge Jesus, o Jesualdo é o treinador que melhor trabalha times escalados num 4-3-3. O Jesus fala muito ali do equilíbrio, das alternativas que o time desse adversário tinha na oportunidade, e que o Jesualdo tem essa característica de trabalhar muito bem no 4-3-3. Então, acho que pode ser uma boa. No momento, é apenas uma opção de bom para razoável. Vale ressaltar que ele chega, segundo informações da ESPN, custando metade do que custava o Sampaoli, isso já contando comissão técnica. Ele chega acompanhado de 2 profissionais e custando metade do que custava o Sampaoli. E aí também tem que destacar uma coisa, o Pérez, quando o presidente santista, o José Carlos Pérez, quando contratou o Sampaoli, informou que o Sampaoli custava menos que o Cuca. Depois foi se descobrir que o Sampaoli custava quase o dobro do Cuca. Então, se nesse momento sai a informação de que o português custa menos que o Sampaoli, a gente acredita inicialmente, mas sempre com o pé atrás, porque o presidente do Santos é muito enrolado. Bom, o presidente do Santos que tenta, eu acho, com essa cartada aí, repetir o que ele fez com o Sampaoli, né? Tipo, tirar um treinador da cartola, sim, vamos sim. dizer assim. Foi bem surpreendente. Eu acho que são conceitos diferentes, né, de futebol, é verdade, apesar dos dois terem essa questão do futebol ser mais propositivo, né? Que é a tendência do que se pede aqui no futebol brasileiro neste momento, mas o Jesualdo tem essa questão de ser um técnico já bem experiente e de ser um técnico que, vamos falar o português correto, estava na aposentadoria. Né? Depois que ele saiu lá do Al Saad, que é o time do Qatar que disputou o Mundial de Clubes aí, ele era o treinador, depois ele saiu e ficou o chave. Ele tinha decidido que ia se aposentar, tanto que ele estava lá fazendo o Mundial de Clubes comentando para uma TV portuguesa. Então ele estava meio que na aposentadoria. O Santos foi lá e desaposentou o Jesualdo. Pode dar certo? Pode dar certo, mas não sei se um técnico com 73 anos, longe da sua terra, do outro lado do oceano, vai ter saco para aguentar o que é esse futebol brasileiro, certo? Onde o treinador perde 2 jogos, nego vai pichar o muro, vai jogar pedra no carro, jogar laranja, sabe? Essas coisas, essas reações absurdas que o torcedor brasileiro tem e que, principalmente, não sei se tem isso lá na Europa, conselheiro de clube tem. Sim. De achar que assim, ele é conselheiro do clube e ele quer mandar também no futebol. Né? De achar que pode tudo. Torcedor brasileiro é muito chato, essa é a realidade, e conselheiro de clube pior ainda. E tem uma questão relevante. Então não sei se o cara com 73 anos vai ter saco para suportar essa chatice que é o futebol brasileiro. Tem uma questão que acho que é bem relevante, que é o quanto esse treinador conhece do futebol brasileiro. O que fez o Jorge Jesus e o Sampaoli se destacarem e conseguirem dar resultados em pouco tempo no futebol brasileiro? Eles conheciam, de certo modo, não com tanta profundidade, mas conheciam o futebol brasileiro. As informações na época em que o Santos contratou o Sampaoli foi que o Sampaoli, em uma reunião, dissecou o futebol brasileiro, dissecou o elenco santista para o Pérez, e o Pérez ficou absolutamente impressionado. Será que o Jesualdo tem toda essa proximidade com o futebol brasileiro? Porque senão isso exige um pouquinho mais de tempo de adaptação. Tempo de adaptação resulta em tropeços em alguns momentos. Os tropeços vão gerar essas críticas que você citou, e aí será que o treinador vai estar tão disposto a encarar e aguentar essa encheção de saco? A gente não sabe. De repente o cara está vindo com uma super gana de fazer um trabalho legal e de fazer história aqui, enfim, e vai passar por todos esses obstáculos. De repente não, a gente não sabe, e a gente nem conhece muito bem o perfil dele para saber se ele é um cara mais explosivo, se não é. Não está próximo da nossa realidade, é um pouco difícil de opinar nesse sentido. Olha aqui, bom dia e boa tarde já, né, para o Fábio de Andrade Silva. Grande abraço para você. O Tarsis Correia de Campo Mourão, do Paraná, também está conosco. Jefferson Aparecido de Oliveira, bom dia, sou super fã do Terceiro Tempo, estou vendo a live com a minha filha Emanuele Sophie, de Piracicaba. Grande abraço para vocês aí, Jefferson, e para a Emanuele também. O Tarsis manda um bom dia aqui pra gente. Pra gente aqui, já boa tarde, né, Tarsis? Acho que é isso aí mesmo. E o Jorge Virtual aqui no YouTube manda um Santos FC, orgulho, torcedor santista aí deve estar curtindo a chegada finalmente do novo treinador. Até que ponto essa demora também para definir o novo treinador pode influenciar no Santos para o início do ano que vem? Planejamento mesmo, né?
Lucas. Até porque o Gesualdo ele será apresentado no dia 6 de janeiro, só será apresentado no dia 6 de janeiro. Evidentemente que nesse espaço de tempo ele virá ao Brasil para as últimas definições, para conversar com diretoria e tudo mais, mas vai ser aquele esqueminha bate-volta, né? Sim. Eu acho que tem uma questão importante que é você... Ou seja, planejamento por WhatsApp. Por WhatsApp, por Skype, na melhor das hipóteses. Eu acho que tem uma questão importante que é contratar, perfil de jogador contratado, né? É óbvio, ele pode direcionar a partir de agora, eu quero jogadores nessa linha aqui, de tal característica. E, por exemplo, o Santos já contratou o Madison e o Raniel. Será que eles estão de acordo com o perfil de jogador desejado pelo português? A gente não sabe. Então acho que compromete um pouquinho sim. Agora, convenhamos, o Santos diz que não vai investir muito nesse ano e tudo mais, então acredito eu que o Santos vai se esforçar ao máximo para manter a base, para manter esse elenco que já tem. Se o Gesualdo aceitou trabalhar na Vila Belmiro nessas condições, de acordo com a realidade do Santos, então ele minimamente conhece esse elenco do Santos e deve estar ali de acordo com a característica que ele vai ter em mãos. Agora, de fato, atrapalha um pouco, sim. O Ruiter Balbino da Silva, boa tarde, direto de Sinop, no Mato Grosso. Alô, Sinop, salve Mato Grosso. Marcos Castilha, dezembro de 2019, aqui a musiquinha, né? Dezembro de 2019 vai ficar na memória, campeão da Libertadores e brasileiro em menos de 24 horas. Tá bom, valeu. O Rio continua tudo igual, papapá. O Marcos Castilho, torcedor orgulhoso do Flamengo. Valeu, ô Marcos, é isso aí mesmo, tem que ter orgulho mesmo. Time é o seguinte, se você torce ganhando ou perdendo, você tem que ter orgulho do time que você torce, caramba, né? Tem essa história aí. E perdeu, vamos até aproveitar que o Marcos deu a letra, né? Para fazer essa segunda parte aqui da live já, falando do Mundial de Clubes, da decisão do sábado. O Flamengo jogou bem? Jogou bem. Agora, jogou de igual para igual? Depende do contexto. Quantas defesas o Alisson fez? 2? Sim, muito. Teve um bom chute do Gabriel, né, que defendeu ali embaixo. Aí acho que no finalzinho do jogo teve um outro... Mas assim, o Alisson fez uma defesa de nível difícil. Né? Aquela tentativa de... Eu nem considero que aquilo lá não foi uma defesa difícil, foi uma defesa, né? Então assim, o Flamengo perdeu só de 1-0, manteve o seu nível de atuação, que é sempre muito bom, encarou de fato o Liverpool, só que neste jogo, digamos assim, equilibrado, de igual para igual, o Liverpool foi superior, sim, pelo menos na minha opinião, né? Não gostaria de tratar a derrota do Flamengo como um fanismo, sabe? Foi uma brilhante derrota. É até chato, né, falar isso aí. Jogou bem, legal, perdeu, manteve o nível, porque para mim o Flamengo sempre teve um grande elenco, uma grande equipe, acho que se encaixou muito rápido, teve conquistas muito rápidas, num período de 5 meses, conquistou muita coisa, né? Mas assim, eu entendo, porque o grupo que conseguiram formar é um grupo muito forte. Então eu acho que foi isso. Eu não vou me alongar para o que o Lucas possa falar também. Tem outras coisas que a gente pode discutir, né? Mas eu acho que o Flamengo foi bem, mas dentro desse contexto todo, o Liverpool foi ainda melhor e conseguiu vencer. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Flamengo teve coragem, isso é importante a gente falar. O Flamengo teve coragem para encarar o Liverpool. O Flamengo não jogou retrancado. O Flamengo tentou agredir o Liverpool, não conseguiu agredir tanto. O Liverpool teve chances reais. O Liverpool teve chance real de abrir o placar do jogo com 1 minuto de jogo. Teve chances reais de fazer 2, 3 gols ao longo da partida. Desperdiçou boas oportunidades. O Firmino ia fazendo um golaço absurdo no segundo tempo, que ele chapelou, se eu não me engano, o Rodrigo Caio, bate de esquerda, a bola bate na trave, passa pelas costas do Diego Alves. Enfim, o Liverpool fez um jogo de mediano para bom. Não foi a melhor apresentação do Liverpool. E o Flamengo tentou dar o seu máximo e fez um bom jogo. Apenas. Também acho que não dá pra gente romantizar tanto a derrota e glamorizar a derrota do Flamengo. Perdeu e tá perdido, enfim, não tem muito o que fazer. Eu acho que a gente tem que destacar, um ponto pra gente destacar e refletir sobre. O Flamengo precisou dar o seu máximo fisicamente até,
para tentar chegar perto do Liverpool. E o Liverpool fez uma partida mediana e foi suficiente para vencer. O que seria desse jogo se o time inglês jogasse no seu máximo, sabe? Como foi o Barcelona jogando no seu máximo contra o Santos. Acho que é uma questão para a gente refletir não sobre o Flamengo, sobre o futebol brasileiro, porque o Flamengo é o melhor time do Brasil hoje. Acho que essa questão é bem relevante. E acho que tem alguns pontos sobre o Flamengo que vale o debate. Primeiro, eu achei que o Jesus foi mal no jogo. Eu achei que ele mexeu mal no time. Eu, por exemplo, eu não teria tirado o Everton Ribeiro, eu teria tirado o Gerson para a entrada do Diego. Eu achei o Gerson mal no jogo. Achei que em alguns momentos ele chegou a se esconder, em outros momentos ele errou passes bestas. Eu não gostei da partida do William Arão, achei que ele errou muito passe também na saída de bola. Os primeiros 15, 20 minutos de jogo, o Liverpool recuperou muitas bolas no campo de defesa do Flamengo, no campo de ataque dele, Liverpool. E muitos desses passes errados do Flamengo vinham ou do Gerson ou do William Arão. Então isso gerou uma certa pressão inicial, depois o Flamengo conseguiu esfriar o jogo e aí conseguiu equilibrar um pouquinho mais. Então eu não gostei dessas duas peças do Flamengo, eu não gostei da partida do Gabigol, mas aí tem uma questão também de enfrentar uma defesa complicada com o melhor zagueiro do mundo. E eu não gostei da atuação do Jorge Jesus. Para mim ele foi mal, ele mexeu mal. Eu, por exemplo, não teria colocado o Lincoln, eu até entendi a substituição, mas para mim o Ranier, por exemplo, seria uma opção melhor. Não é nem porque o Lincoln perdeu uma oportunidade boa ali já no final da partida, não, é porque eu achei que não se encaixava com o estilo do jogo naquele momento. Enfim, agora, claro, a gente tem que aplaudir o Flamengo pela campanha do que fez no ano, por todo o trabalho e tudo mais, agora sem romantizar a derrota. E assim, essas questões que você pontuou são polêmicas mesmo, porque eu vi muita gente, tal como você agora, criticando de fato as substituições do Jesus, né? Só que assim, apesar de, nos últimos jogos, né, o Gerson não ter repetido aquelas grandes atuações, sim, principalmente do Campeonato Brasileiro, do William Arão não, porque do Arão, sinceramente, eu não esperava grande coisa. Sim. Acho que até que ele fez mais até do que ele poderia ao longo da temporada e a equipe, né, o elenco, o time, ajudou muito isso. Porque quando a gente diz assim, quando você tem um jogador abaixo do nível dos outros e o time está bem, ele acaba melhorando, dando uma equilibrada, né? Para não falar em outros termos. Mas eu acho que assim, primeiro que o Jesus foi perguntado, muita gente disse que não, né? Que ninguém perguntou para o Jesus por que ele fez as substituições, óbvio que perguntaram. E ele justificou as saídas do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, porque ele disse o seguinte, olha, eles não estavam conseguindo mais dar profundidade para o time. Tem uma questão física, né? Então ele percebeu que eu acho que o jogo se encaminhando para uma prorrogação, ele não teria o melhor dos dois. Sim. Então ele fez a opção por mudar. E aí a entrada do Diego, que sempre se deu no lugar do Gerson, ele colocou o Diego justamente por conta dessa necessidade de sacar os dois e da necessidade de manter o Gerson também em campo. Sim. Porque o Gerson ainda tinha a função de segurar um pouco mais o jogo e de segurar um pouco mais as descidas do Liverpool. E aí, se não deu certo, coisa de jogo, mas claro. Entendo que ele... Eu acho que assim, depois de tudo que ele fez também, se ele errasse, eu acho que mereceria ser criticado normal e tal, mas não vejo assim como um grande erro de Jesus, né? O Jesus foi mal. O grande erro de Jesus é muito bom. Porque aí parece... Não, é porque assim, não foi, o seu contexto não foi esse, sabe? Sim, mas assim, sim. Ouvi muita gente falar, o Jesus foi mal e tal, pô... Mas aí, uma vez que o cara, mesmo claro, que o cara erre uma situação, e tudo que o cara fez ao longo dos últimos 5, 6 meses aí. Não, é assim, o Flamengo não perdeu o jogo por conta disso. Claro. Talvez tenha diminuído a chance de vencer, agora não perdeu, eu acho que perderia de qualquer maneira. Mas assim, são observações que a gente tem que falar, a gente não pode, óbvio, destacar um jogo para avaliar o trabalho desse cara que tem sido espetacular. Olha aqui, o Luizinho Machado, boa tarde. Depois que os técnicos gaúchos começaram a comandar em massa o futebol brasileiro, caímos muito tecnicamente. Jogo muito amarrado, perdemos a raiz do verdadeiro futebol brasileiro. Olha, Luizinho, é uma teoria, né? Que, vamos dizer assim, escola gaúcha, ela é mais assemelhada à escola uruguaia, né? Vamos dizer assim. E... dependendo do nível, tudo, alguma coisa da Argentina também. Só que os técnicos argentinos, eles de fato foram
evoluindo dentro da sua própria escola, né, nos últimos, sei lá, 20 anos, alguma coisa assim, né? E a Argentina sempre, acho que até mais, porque a Argentina sempre produziu grandes técnicos, né? Se a gente pensar em Bianchi, Bielsa, o louco Bielsa, esses caras, né? Tem um livro muito bom, se interessar, chamado A Pirâmide Invertida, a História da Tática no Futebol, que fala muito bem dessa formação de treinadores na Argentina e no Uruguai. Eu acho que a escola gaúcha brasileira pegou algo não tão positivo desses dois países, que é o jogo mais de força, que predominou no futebol argentino, especialmente depois da Copa de 58. A partir dos anos 70, o futebol argentino começa a retornar a algo que ele praticava nos anos 50, que era o chamado La Nuestra, que era o nosso jeito de jogar, que era um jogo mais técnico, e aí o futebol argentino evoluiu para aliar muito bem a força e a técnica. E a escola gaúcha, de fato, tem um pouco disso, da briga, não briga física, mas incorporou aquele sentido, né? O espírito guerreiro e a força física. Mas eu não acho que seja necessariamente um problema do futebol brasileiro. Eu acho que o problema é um pouco mais profundo. Thiago Dantas, grande Frank, gostaria de te agradecer ao Milton Neves pela força que deram em favor da nossa causa social aqui na cidade. Conseguimos mais de 5 mil brinquedos e conseguimos atender o dobro de crianças que atendemos nos anos anteriores. Olha que legal, rapaz. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Toda a gratidão do mundo da companhia Alegra Prudente para com vocês, meus amigos. Sucesso sempre. A gente que agradece aí o carinho. Sempre que precisar, estaremos à disposição, tá bom? E que bom saber que deu tudo certo aí. Parabéns, Presidente Prudente, também pela solidariedade aí com aqueles que mais precisam, tá bom? Parabéns aí você e toda a sua equipe aí, Thiagão. O Tarcísio Correia, Corinthians, Libertadores, campeão. Eita! Agora você arriscou, hein? Ricardo Silva, se fosse, por que Portugal não é campeão do mundo de futebol na Copa? Não chegam aos pés dos brasileiros, Tele, Luxemburgo, Tite, Barreira. Então, essa é a discussão, o Ricardo. A gente pergunta se sim ou se não. Se a gente tivesse uma solução aqui, é por isso ou não é por isso, a gente não precisaria discutir, né? A gente só colocaria os motivos aqui, tudo bem. O que eu acho que é que as coisas no futebol, elas são cíclicas. Claro. E você tem condição de evoluir ou você pode ficar estagnado. E no Brasil, as coisas se estagnaram há alguns anos. Não foi ontem, nem anteontem. Há alguns anos as coisas estão estagnadas aqui no Brasil. Por quê? Porque desde que nós conquistamos a Copa de 2002, pensa bem, nós conquistamos a Copa de 2002 com um técnico que é retranqueiro. Para falar o português correto, o chavão, assim. E que tudo que conquistou no futebol, conquistou com esse futebol, com pragmatismo, eu me defendo aqui, vou lá, descolo um contragolpe, faço um gol, ou vou jogar fora, perco de pouco para recuperar em casa. Pragmatismo. Enquanto deu certo, enquanto venceu, beleza, era ótimo. Só que assim, nós esquecemos de tentar evoluir. Por quê? Porque historicamente o Brasil conquistava títulos e sempre conquistou títulos. Por quê? Porque tecnicamente nossos jogadores se sobressaíam com relação aos adversários. Quando é que os adversários conseguiram equiparar um pouquinho as coisas? Quando começaram a evoluir taticamente, a marcar melhor, a destruir melhor aquilo que o futebol brasileiro conseguia construir, ao mesmo tempo em que o futebol brasileiro parou de gerar grandes craques como gerava antigamente. Só que aí o que aconteceu? Quando diminuiu a safra de craques no Brasil e quando aumentou o nível tático do futebol europeu, o que aconteceu? Teve um equilíbrio, entendeu? Aí os caras passaram a sobressair com relação ao futebol sul-americano ou ao futebol brasileiro. Só que aí o que aconteceu? Geramos menos craques e não evoluímos taticamente, ficamos no pragmatismo, começamos a perder. Aí a balança começou a ficar diferente. Pelo menos assim, a grosso modo, a leitura que eu faço do futebol brasileiro com relação ao futebol mundial, ou ao futebol europeu, é essa, entendeu? Que nós estagnamos e agora que nós estamos tocando, precisamos jogar futebol de verdade. Precisamos fazer as coisas acontecerem aí, para voltar a dar certo. Espero que isso ocorra. Vai ser uma transição aí, eu acho, do futebol brasileiro para alguns anos. Por quê?
porque o futebol pragmático parou de vencer. Mas eu sempre digo assim também, né, Lucas? O futebol que a gente aplaude é aquele que vence, né? Aquele que ganha título. Enquanto tá ganhando título, o Carille, até o ano passado, só palmas pro Carille. Um monte de time sem técnico aí, alguém lembrou do Carille aqui no Brasil? Foi cogitado em algum time? O que você acha? Eu não gosto desse argumento do tipo, mas se fosse assim, Portugal estaria ganhando a Copa do Mundo. Nós acabamos de citar aqui grandes nomes do futebol argentino, treinadores argentinos, e a Argentina não ganha nada desde 82, e se a gente for levar em consideração a Copa América ali no início dos anos 90. E ainda assim, tem treinador argentino trabalhando na Europa com muito sucesso. Portugal tem dois treinadores agora na elite do futebol inglês, sem contar nas divisões inferiores. Acabou de ganhar uma Eurocopa, acabou de ganhar uma Liga das Nações. A gente não pode medir, o Frank falou bem, a gente olha muito para o resultado, né? A gente não pode medir a qualidade de um trabalho e a capacidade de uma escola de formação de treinadores só pelo resultado. E se for olhar só pelo resultado, Portugal, por exemplo, tem bons resultados recentes. O português acabou de vir aqui ganhar tudo no Brasil. Enfim, eu acho que o treinador brasileiro, além de toda essa característica que o Frank falou, e está perfeito, tem um outro ponto importante, que é a tal da zona de conforto. O treinador brasileiro caiu numa zona de conforto muito grande e não consegue sair dela. O Tite, por exemplo, o Tite é um grande treinador, dentro das suas características, é um grande treinador. E ele tenta sair dessa zona de conforto. Por que ele está patinando na seleção brasileira? Porque ele não está conseguindo. É difícil, de fato. Você montar um time reativo, um time pragmático, é muito mais fácil do que você montar um time que propõe um jogo, que agride o adversário e que arrisca e que assume o risco de perder mesmo e eu vou tentar ganhar com a bola no pé e atacando. Enfim, tem essa questão que é quase que psicológica também, do brasileiro cair na zona de conforto, o treinador brasileiro cair na zona de conforto e não conseguir sair desse, entre aspas, desse buraco. Deu resultado por um bom tempo, mas eu sempre costumo falar isso. O futebol pragmático, ele tem prazo de validade. Talvez tenha chegado o prazo de validade do futebol brasileiro e chegou a hora de mudar. Né? Marcos Castilho quer saber se outro time sem ser o Flamengo ganharia do Liverpool hoje ou tomaria goleada. Difícil dizer, né? O time brasileiro ou sul-americano? Não, ele escreveu brasileiro. Outro time sem ser o Flamengo. Não, ele não escreveu nem brasileiro nem sul-americano. Ele escreveu aqui outro time. O Carlos Mansur, Palmeiras patético como sempre, trazendo luxa, Santos não tinha opção. Roberto Silva, boa tarde para vocês. Eu Roberto Silva de BH, estou em Ribeirão das Neves, aqui é Galo. Ribeirão das Neves é grande BH, né? Ele diz assim, se todos os técnicos brasileiros pegassem uma aula com esse técnico do Flamengo, o futebol brasileiro seria melhor. Aqui é Galo. E o Luiz Carlos Santos Júnior, nosso amigo lá da Baixada, também acompanhando a gente. Bom, CBF que convide o português para dar aula lá no curso, né? Todo fim de ano tem curso, mas esse ano quem está, o Jesus não poderia nem participar do curso porque ele estava treinando o time para o Mundial, certo? Verdade. E outra coisa interessante, Jesus exigiu 1 mês de férias para todo mundo e mais quantos dias? 10 ou 20 dias, né? 20 dias de pré-temporada. Ou seja, o Flamengo vai começar a temporada com o Sub-20 no Carioca ou Sub-20 com os reforços que chegarem. O pessoal agora vai gozar férias de 30 dias e vai fazer pré-temporada para voltar voando de novo. Quem permanecer no Flamengo, e eu acho que o Flamengo vai fazer uma força aí para manter o grupo, certo? Mais alguma novidade de mercado, Lucas? É basicamente isso. O Santos anunciou no português, o Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, que é o homem forte do futebol do Flamengo hoje, desconversando, mas ao mesmo tempo confirmando as chegadas de Gustavo Henrique e Pedro Rocha no Flamengo. Ele não afirmou que os jogadores estão contratados porque ambos estão sob contrato. O Gustavo Henrique se encerra o contrato em janeiro e o Pedro Rocha agora no final de dezembro, em Santos e Cruzeiro respectivamente. Mas ele disse, está encaminhado. Então, enfim, vão ser jogadores do Flamengo e a gente segue acompanhando tudo que aparecer por aí, né, Frank? É isso aí, pessoal. Grande abraço para o Marcos Castilho. Ele falou que ele estava perguntando sobre time brasileiro. É difícil dizer, né? Mas eu acho que para enfrentar como o Flamengo enfrentou, né, talvez fosse mais difícil ainda. Acho que o Liverpool talvez vencesse por 1-0, mas talvez não fosse na prorrogação, talvez dominasse mais o jogo. Muito relativo, né? Não dá pra gente ter certeza não, tá bom? Muito obrigado a todos aí pela companhia nesse período todo. Carlos Mansur aqui mandou mais uma. O Flamengo foi como raio esse ano, fez trabalho ótimo, mas não repete ano que vem. Vamos conferir, certo? Obrigado a todos que nos acompanharam esse ano, todos que nos acompanharam no canal oficial do Milton Neves também. Tenham todos um grande Natal. Se a gente nos falar na semana que vem, também um bom ano novo. Mas
Como nós estaremos de plantão, vamos ficar por aqui, né, acompanhando a movimentação de mercado. Se aparecer alguma coisa, a gente vem aqui para repercutir com vocês, tá bom? Para discutir com vocês, beleza? Bom Natal para todo mundo. Valeu, Lucas, gente. grande Boas abraço festas, aí, a gente tá? se vê por aí. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, YouTube.